Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de comentar com vocês sobre a inflação por renda que saiu. A gente vai comentar também daqueles vídeos que têm viralizado bastante, falando sobre descarte dos alimentos. A gente vai explicar para vocês o porquê disso, se eles são novos, se eles não são, porque está gerando um rebu aí. A gente vai falar também da OPEP, que convidou o Brasil para o clubinho, mas a gente vai explicar que não é bem assim, ou que pode ser, né, que pode ser o que não pode também desse convite da OPEP. E vamos falar aí do Lula também, focando nas medidas econômicas para tentar aí angariar a popularidade de volta depois do Datafolha. Então fica aqui com a gente, daqui a pouco, não desistam da gente, daqui a pouco tem Rolê ICL e ele tá aí excelente para continuar o assunto anterior com vocês. A gente vai dar uma pausa, mas se tiver qualquer também, qualquer novidade, qualquer denúncia, algo assim, né, na denúncia a gente passa para vocês, porque a gente tem voz da consciência aqui também. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você tá? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores, um pouco sem voz, mas a gente aguenta fazer o programa, vamos que vamos. Hoje é o dia da inflação, né? Porque a gente vai falar da questão da inflação de alimentos que está preocupando o governo, da questão da descarte de alimentos que está gerando inflação de alimentos. Vamos falar também da inflação por renda e ver aí que pelo menos durante esse mês de janeiro a inflação foi melhor para as pessoas com menor renda. Então, vamos explicar também por que aconteceu isso e também vamos falar um pouco aí do caso da OPEP+, aí. Mas antes de tudo isso, a gente já pode passar então para a nossa agenda, Débora. Então, o que nosso telespectador tem aí para falar nesse dia de hoje? Bom, hoje, antes da abertura, saiu o balanço da Glencore, prejuízo bilionário, ela caiu mais de 6% durante a manhã, né, no momento da divulgação, ela já caía 6%. Então, já trago aí as notícias do Reino Unido, por lá as bolsas sofrem muito por causa disso. Também no Reino Unido, CPI e núcleo, então inflação ao consumidor e o núcleo da inflação também vieram acima do esperado, também jogaram jogaram areia no chopp, jogaram água no chopp, misturei todos os ditados aqui, jogaram água no chopp do Reino Unido. Então hoje foi um dia bem difícil na abertura do mercado por lá, justamente por esses dois indicadores. Aqui sai IGPM de fevereiro do segundo decêndio, então isso deve ficar em segundo plano, até porque não é nenhum fechamento, é só aquela medida que acaba sendo uma prévia do IGPM, então isso fica bastante mesmo em segundo plano. 10h30, construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos. E agora, às 10h46, não está aqui na nossa agenda, mas foi aí por volta das 10h46, 10h45, caiu o sigilo do Mauro Cid. Então, a partir do momento que teve a denúncia, né, entenderam que não precisa mais do sigilo. Então vamos ver o que desencadeia daí. Não está aí da nossa agenda, mas já estou contando para vocês. Às 2h30 tem fluxo cambial semanal. Então aqui já no período da tarde, a gente está vendo que a agenda está bem esvaziada hoje em relação ao Brasil. Tem o IGPM, tem o fluxo cambial, mas não são dados que têm potencial de conduzir o dia. Então hoje a gente deve ficar mais à mercê dos balanços que saem depois do fechamento. O que tem? Balanço do Açaí, balanço do Banco do Brasil e antes disso a gente tem ali alguns dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos participando de eventos, discursos. Isso também deve ganhar um pouco mais de relevância, justamente porque está todo mundo olhando para a política monetária dos Estados Unidos e às 10h15 esse dado sim tem potencial de mexer com os mercados, mas aqui no Brasil vai chegar amanhã, é a definição de juros de 1 e 5 anos na China. A gente sabe que a China está tomando medidas para tentar estimular sua economia e uma dessas medidas pode ser envolvendo aí os juros. Então está todo mundo esperando por esse dado também. Vamos seguir que aí a gente tem os balanços que saem depois do fechamento. O Gerdau Vale também um balanço bem aguardado hoje. Rio Tinto, Carrefour e na Suíça continua acontecendo a reunião do Conselho Geral da OMC. Então aqui o que a gente tem mais relevante, já que a gente não tem tantos condutores de macroeconômicos, de indicadores macroeconômicos. Os balanços devem ficar bem na centralidade. Os discursos do Fed durante o dia também devem ser acompanhados bem de perto. E para fechar o dia lá às 10h15 da noite, a China deve ser acompanhada muito aí de perto, justamente porque ela tem potencial de mexer com a economia de todo mundo. Vamos para o Brasil então agora, Débora, que tem o primeiro dado para a gente analisar, que é a inflação por extrato de renda.
o que aconteceu, né? Foi divulgado esse estudo da IPEA, né, mostrando aí qual que é o impacto da inflação em cada extrato de renda, e a gente vê, na verdade, não, esse daí é outro próximo assunto, gente. Então a gente vê aí que então a gente vê que a inflação por extrato de renda ela foi um pouco menos pesada, ela teve inclusive deflação para as pessoas com menor renda nesse mês aí de fevereiro. A gente tem aqui o gráfico, já aproveitando que o gráfico tinha aparecido agora, para mostrar para vocês aí o que aconteceu. A inflação foi de 0,16% em janeiro, em termos gerais, chegando em 4,56% no acumulado 12 meses. Por que você teve, então, uma inflação que foi menos prejudicial para as pessoas com menor renda? A gente voltou a ter aquela escadinha invertida, né? Que é o quê? Que a escadinha clássica é que a inflação impacta mais as pessoas com menos renda e menos as pessoas com mais renda. Só que dessa vez a gente tem a escadinha invertida, que é o quê? Que a inflação foi menos pesada tanto nos últimos 12 meses quanto nesse mês agora, para as pessoas com menor renda do que para as pessoas com maior renda. A gente tem 0,17% de deflação para pessoas com renda muito baixa, 0,09% de deflação para pessoas de renda baixa, 0,06% para pessoas com renda média baixa, 0,22% para pessoas com renda média, 0,34% para pessoas com renda alta e 0,54% para pessoas com renda alta. O que aconteceu nesse mês? A gente teve uma deflação bem elevada no grupo habitação, principalmente da tarifa da energia elétrica. Essa tarifa da energia elétrica, ela acabou impactando mais para pessoas com menos renda. Justamente por quê? Porque pessoas com menos renda, elas têm na energia elétrica um peso maior da energia elétrica na sua cesta de consumos. Então, o impacto foi mais sentido para essas pessoas. Ao mesmo tempo que você tem que o grupo de transportes, principalmente dos combustíveis, acabou afetando mais as pessoas com maior renda. Principalmente das rendas média alta, e tem a passagem aérea, que é uma coisa que afeta muito as pessoas com renda alta e também subiu bastante. Então, isso foi que causou essa inflação, que foi menos danosa para as pessoas com menor renda e mais danosa para as pessoas com mais renda. Porém, a inflação de alimentos ainda veio pesada e afetou bem mais as pessoas com menor renda do que as pessoas com maior renda. É que os outros grupos também acabaram ajudando, né, aliviar no cálculo final. Mas ainda temos a inflação de alimentos, que foi o segundo grupo que mais impactou a inflação nesse mês novamente, e ela foi mais pesada para pessoas com menor renda. Então a gente consegue ver aqui um desenho de como que a inflação aqui se comportou por extrato de renda durante esse mês de janeiro, Débora. Mais do que eu acho que o IPCA, esse é o retrato que a gente gosta de analisar. Justamente para ver o que pesou em cada extrato de renda e o que aliviou o bolso também em cada extrato de renda. E talvez vocês tenham visto aí, nesses dias, né, nesses últimos dias, alguns vídeos que viralizaram em relação a descarte de alimentos. Vira e mexe, esses vídeos voltam a rondar, tá? Então a gente vai passar aqui para vocês, né, os vídeos. A gente vai explicar por que isso acontece, né, qual que é a razão disso acontecer. Inclusive, a gente tem que questionar de quando é esse vídeo. Porque por mais que tenham vídeos recentes, quando a gente procura, inclusive, sobre os vídeos, porque eu queria fazer um compiladão de vídeo para vocês, né? Então, eu fui pesquisar os vídeos. Eu acabei encontrando notícias que já falavam que alguns vídeos já tinham sido veiculados. Então, vira e mexe, eles voltam. E quando eles voltam causando um estrago, porque realmente causa desconforto ver as pessoas descartando alimentos, descartando frutas, descartando legumes. Então, causa mesmo essa indignação, causa esse desconforto. E esses vídeos voltaram a rondar as redes sociais com duas narrativas. E a gente vai explicar direitinho para vocês, mas antes vamos rodar os vídeos para vocês entenderem do que é que eu tô falando para quem ainda não viu. Porcaria que não vale nada, ó. Vale nada isso aqui, ó. Ó. Vale nada. Isso aqui não vale nada, ó. Vale nada. Ó. E ó. Tem hectare de cebola aí. Tem preço.
pra fora. Gente, eu vou registrar esse momento aqui que eu nunca vi uma atitude dessa aqui não, essa ação aqui, ó. Melancia jogada fora. É cabra dura. Já peguei uma pra mim, queria levar a mais, não dou conta. Eita. Só deu conta de pegar uma. Vai querer? Vai lá, moço, pega logo uma pra... Bom, embora pareça ainda insensável, né, uma coisa dessas, né, esse descarte de alimentos, isso é muito comum, tá? Embora no vídeo também a pessoa que está narrando fale, nunca vi uma coisa dessa. E muitos dos vídeos, eles estão entrando com essa conotação nas redes sociais de nunca vi uma coisa que nem essa, até tentando dar a entender que seria o governo federal que estaria tomando alguma atitude para que tivesse descarte de alimentos. Gente, isso não faz sentido nenhum. Por que o governo federal, que vem enfrentando uma dificuldade em combater preço de alimentos, incentivaria qualquer atitude dessa, né? Não faz nenhum sentido, mas eu comecei a ver esse tipo de história aparecendo nas redes sociais. E por mais que a gente veja aqui que as pessoas estão falando, nunca vi uma coisa dessas, e por mais que isso choque e cause mesmo indignação, é muito comum esse tipo de atitude, tá? Então eu vou explicar por quê. Não estou passando pano, eu só vou explicar para vocês qual que é a razão que leva a esse tipo de atitude, e depois a gente pode, inclusive, fazer um debate aqui sobre como poderia ser conduzido de outra forma, tá? Mas o que acontece? Quando a gente tem uma produção que causa excedente, e esse excedente não é vendido, muitas vezes o descarte, principalmente de alimentos mais perecíveis, ele acaba acontecendo. Justamente porque para vender aquele produto excedente, tanto que no primeiro vídeo ali aparece até o produtor falando, possivelmente o produtor, não vale nada, e descartando os mamões ali. Quando o valor não cobra nem os custos logísticos daquela produção, muitas vezes o descarte do excedente que não foi vendido, porque tem a parte que foi vendida, e aí perfeito, mas a parte que não fica no excedente, que não é vendida, normalmente ela é descartada dessa forma. E a gente poderia pensar em outras alternativas que poderiam ser tomadas em relação a esses alimentos. Então, um preço mínimo ali para compra. Então, tem uma série de outras alternativas, mas que hoje elas não acontecem. Então, esse tipo de cena, por mais chocante que seja, é muito comum. E aí, a gente começou a ver esse tipo de vídeo viralizando, justamente parte deles tentando culpar o governo federal, que não faz sentido nenhum, até porque são preços que normalmente estão baixos a ponto do produtor não querer vender por aquele preço, porque não cobriria nem os custos mínimos ali dele. Então não faria sentido já por isso. Mas também eu vi muita gente falando do agro, né? Como é que o agro descarta alimentos? Porque a gente tem que pensar que agro também é esse, né? Porque quando a gente fala de, sei lá, o que aparece aqui? Melancia, mamão, aí eu sei que tem vídeo de manga rolando também. Não são os grandes produtores do agronegócio que estão tomando esse tipo de atitude. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado também quando a gente fala sobre esse tipo de vídeo, embora a mim também cause muita revolta ver alimentos sendo desperdiçados assim, né? Mas normalmente são excedentes não vendidos e que não valem a pena ser vendidos pelo preço que estão sendo negociados. E aí tem aquela questão, né? Você está ali tendo um preço que não vale a pena ser vendido, então você vai descartar? Né? Será que não teria outra alternativa para comprar esses excedentes, talvez, com um preço mínimo? Tem muita discussão em relação a isso. Até, André, se você quiser falar um pouquinho sobre... Então, acho que assim, essa discussão é importante justamente porque não é só também, Débora, só para deixar mais claro, se a voz permitir aqui, claro, a questão de quando você está com excesso de oferta. A gente está vendo 2 alimentos sendo descartados esse mês e esses alimentos estão muito caros. Tomate e cebola, por exemplo. Qual que é o problema? Você também tem alguns problemas que é a qualidade do produto. Então, o produto que chega para você, para conseguir a revenda, ele fica muito caro. Então, começa a se descartar alimento porque ele está amadurecendo rápido e aquele amadurecimento rápido aí já é um grande problema, por exemplo, das grandes companhias de varejo que não compram esses alimentos já tão maduros e daí você acaba tendo que descartar porque aquilo
se a companhia de varejo comprar, ela vai pagar um preço muito baixo. A gente também tem que lembrar que existe oligopólio, né? A gente sabe, dá para contar nos dedos aí quais são as grandes empresas de varejo, de supermercados aqui no Brasil. Elas também têm poder de oligopólio até de definição de preço. Então isso daí está acontecendo no cebola, também está acontecendo no tomate. Utiliza-se muito isso também para regular a questão de oferta. Então, para artificialmente você aumentar o preço. Daí não é só na questão do excedente também. Aí o cara às vezes ele está achando que precisa aumentar o preço, está aproveitando que o preço já está mais elevado, ele reduz ainda mais a oferta para conseguir aumentar. Então você tem uma série de situações em que acontece isso. Seja isso porque o excesso de excedente está aqui, seja isso porque está tendo manipulação de preço. Existe manipulação de preço, bem-vindos ao capitalismo, gente. A gente passou já uns 300 anos para acreditar que a mão invisível do mercado define realmente o nível de preço das coisas, né? Você tem também questões de problemas na compra. Então tem uma série de coisas, uma série de problemas que faz esse descarte. A primeira vez que eu lembro de ver uma coisa dessa é em 97, eu criança ainda, vi no Jornal Nacional, lembro do pessoal jogando leite fora, passando no Jornal Nacional. Era uma medida para tentar reduzir o preço, para tentar aumentar o preço do leite, que estava muito barato naquela época. Era um protesto de produtores de leite. Então, desde 97, já faz muito tempo isso, que eu vejo esse tipo de coisa. E o grande problema é que, assim, o agro, aí a gente vai poder, porque o agro, ele não está mirando nesses tipos de bens, mas ele está mirando, por exemplo, em laranja, em soja, em café e outras coisas. Ele não permite, assim, grandes políticas para você tentar fazer uma discussão mais séria sobre controle de preços de alimentos. Por exemplo, você tem casos no mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele adotou políticas de contrabalancear momentos de alta e baixa de oferta de alimentos com subsídios e tarifas. Então, você fazia contrabalanceava para manter o preço dos alimentos quase que constante durante o tempo. Aí você evitava, por exemplo, além de cenas como essa, de você jogar alimentos fora, você também evitava a inflação de alimentos. Outra coisa que pode acontecer são políticas de preço mínimo, que você pega esses alimentos aí quando você tem, a partir de determinado momento que você tem uma alta de oferta, aí você também tem que fazer alguma medida de punição para manipulação de preço via redução artificial de oferta de alimentos, que aí pode ser o caso de jogar cebola fora, que para mim parece o caso de manipulação de oferta artificial para aumentar o preço da cebola. Aí você tem que ter uma punição para isso. Você também pode ter mecanismos que falam que a partir de certo nível de oferta você garante um certo preço mínimo na compra, por exemplo, de prefeituras, porque o que não falta é gente para alimentar nesse Brasil. Daí você pode fazer as quentinhas, pode alimentar a população de rua, pode alimentar a rede pública de ensino, pode fazer a merenda das pessoas, das crianças, pode fazer uma série de coisas com esses alimentos aí que iam ser descartados. Então, existem maneiras, mas falta discussão séria. Pouquíssima gente, inclusive, estuda isso. Eu estudo isso aí faz mais de 10 anos, até tento fazer aí. Tenho algumas ideias já, inclusive, lá que estão amadurecendo, e amadurecendo academicamente, tá? Não estou tirando isso simplesmente não estou tirando simplesmente aí da minha cabeça aí algumas ideias. Coisa que eu estudo sobre questões históricas que já foram feitas. Então tem coisas sim para você realizar melhores controles de alimentos. É só a gente estudar, é só a gente conseguir tomar algumas medidas mais importantes que dá para você fazer um barateamento e dá para evitar cenas como essa sim, Débora. E aí a gente entra naquela questão, né? A mão invisível está descartando os alimentos, seja para aumentar artificialmente o preço, ou seja, para tentar descartar estoque que não estoque, mas que seja excedente. Mas aí a gente vê que a mão não é tão invisível assim, né? A gente conseguiu ver no próprio vídeo. Mas vamos seguir aqui, porque a gente tem um outro assunto que também acaba tendo a ver com esse, que é justamente o presidente Lula buscando medidas econômicas para tentar reverter queda de popularidade. Depois que a gente teve ali a pesquisa Datafolha, que mostrou uma avaliação mais negativa do governo, parece que a economia está sendo alvo para tentar reverter esse quadro. Então tem aí gás para todos, farmácia popular, a isenção do IR, que tem sido
bastante discutida recentemente também, parecem ser apostas para tentar reverter essa queda na popularidade. A gente até fez um quadro aí para vocês, para a gente ver o que está sendo pensado em relação a isso. Então vamos lá, Lula aposta na economia para recuperar a popularidade. Então gás para todos, vai ser um subsídio do bujão para quem é uma família de baixa renda, considerando o item essencial da cesta básica. Orçamento de 3,5 bi, podendo chegar a 10 para atender 22 milhões de famílias. O projeto ainda está em fase de ajustes. Aí tem o que eu acho que teve a maior repercussão recente, que é o imposto de renda. A promessa de campanha de isentar até quem ganha 5 mil, que precisa ser aprovado pelo Congresso. A gente sabe que vai ter aí precisa ter essa passagem. E mesmo que passe esse ano, só vai entrar em vigor em 2026. Para compensar essa perda de arrecadação, o governo estudaria ajustes para quem tem de alíquota, para quem tem renda mais alta. Então aqui não vai ter uma criação de imposto, nada disso, seria uma equalização desse imposto de renda. Mas vamos ver o que mais que tem aí entre essas medidas. O crédito consignado, essa é bem polêmica, uma linha de crédito com juros menores que deve começar a valer em março, diferente do modelo atual, não será mais necessário convênio entre bancos e empresas. O governo espera que a mudança triplique recursos disponíveis, ampliando acesso a crédito. E a farmácia popular, que já existe, mas que ampliou a lista de remédios gratuitos, incluindo medicamentos para diabetes ligados a doenças cardiovasculares. Fraldas geriátricas também passariam a fazer parte do benefício, e contrapartidas exigidas foram eliminadas. O orçamento para 2025 será de 3,8 bilhões. Então a gente vê aí uma série de medidas tentando ser implementadas para tentar buscar reverter essa imagem ruim que o governo tem tido, né, mais recentemente, principalmente em relação à economia. A gente viu o governo apanhando várias vezes em temas muito importantes e agora, mais recente deles, a inflação de alimentos. Então, o governo está tentando buscar essa rentabilidade, olha eu aqui já pensando em outra coisa, está tentando buscar essa popularidade, reversão dessa queda, justamente na economia, porque é o que a gente estava discutindo outro dia. As pessoas, elas sentem no bolso, né? Então, por exemplo, um vídeo como o anterior, ele causa bastante desconforto e causa bastante indignação, porque as pessoas sentem no bolso que elas estão indo comprar aquele item e que ele está caro. Então, elas vão ficar indignadas, sim, de ver um item sendo descartado pelo motivo que seja. Isso vai causar indignação, porque mexe no bolso delas. Então, se tem uma inflação de alimentos e aquilo está pesando no bolso dela, ela vai ficar descontente porque está ficando mais caro, então mexe no bolso. O Pix só teve a proporção que teve porque também mexeu com medo das pessoas de que aquilo atingiria o bolso delas. Então o governo está tentando agora mudar esse quadro justamente com o bolso das pessoas. Então parece uma tentativa de reverter essa situação. Eu acho que assim, das 4 medidas que acabaram sendo divulgadas, né, que é o isenção, o gás para todos, o consignado e o farmácia popular. O farmácia popular, acho que mais do que justo você tentar ampliar, dar medicamento para as pessoas mais pobres e garantir eles de graça é muito importante. Aliás, a gente tem o SUS serve para isso também, e o farmácia popular também ajuda nisso. A questão do crédito consignado é um velho vício aí, que o Lula traz aí e pensei que talvez já deveria ter sido mudado, né? Que é o seguinte, de você insistir no crescimento via inclusão do consumo, né? Então, um aumento da economia, porque você tem demanda reprimida e essa demanda reprimida acaba fazendo com que as pessoas consumam mais. Você dá crédito, você dá renda para as pessoas, você dá crédito para as pessoas, elas consomem. Só que isso aí teve um esgotamento aí em 2014. A gente até tem um espaço bem grande para continuar com essa política, só que não pode esquecer da questão do investimento. Então, você teria que ter mais papel do PAC, o PAC está muito lento ainda, você teria que ter mais papel aí de aumentar o investimento privado, e isso daí parece que está indo bem lá por causa da questão das empresas, mas daí você teria que ter uma taxa Selic mais reduzida. O imposto de renda de 5 mil, acho também ótimo, não tem grandes problemas em relação a isso, né? Principalmente se você vier em conjunto uma taxação das pessoas mais ricas, que macroeconomicamente pode ter efeito, porque você vai dar mais renda para pessoas com maior
propensão a consumir, ou seja, pessoas que querem consumir mais, mas não têm renda para isso. Então isso aí faria um bom efeito e tiraria dinheiro de pessoas que não vão reduzir muito seu consumo por causa daquilo, então não muda quase nada na economia, ninguém vai fugir para as Ilhas Caimã por causa disso, fiquem tranquilos e tal. E a questão aí, o último era o gás para todos, né? Aí eu acho que aí também, acho que na verdade deveria ter uma mudança na precificação na Petrobras também, para você realizar isso. E muito disso daí vai esbarrar em questão fiscal também, orçamentária, por causa que a gente tem um arcabouço. Então são políticas que também vão esbarrar nos próprios problemas que o governo mesmo criou para ele, né? Que é a gente ter um limite de aumento de gastos, né? Então seria mais fácil sem o novo arcabouço fiscal. Mas eu acho que assim, válido, acho que eu já fiz as críticas que eu precisava, acho que já fiz os elogios que eu precisava. Acho que é mais ou menos nesse caminho, né, Débora? É, exatamente. E até a gente falou de Petrobras aqui, a gente vai falar de um último assunto, não vamos falar porque não vai dar tempo, falar. A gente vai deixar para amanhã, não tem problema, as críticas virão amanhã, duras, então amanhã a gente fala de OPEP. Mas a gente vai então falar da nossa live, né? Live com a Juliana Dalpiva. A estrela do dia, né? Hoje a estrela do dia. Só não esteve no mercado, a gente devia ter chamado a Ju aqui para participar com a gente. Mas a Juliana Dalpiva vai lançar o livro dela lá, que é sobre o Rubens Paiva, né? Que é a história do que todo mundo aí sabe agora, a atenção que ganhou tudo isso por causa do Ainda Estou Aqui, e o Oscar, que talvez venha, quem sabe, aí no Carnaval, né? Então, vai ter o lançamento do livro dela, Crime Sem Castigo, dia 25 de fevereiro, uma terça, às 8 horas da noite, que conta a luta da Eunice e da família Paiva em busca da justiça, né? A gente vai ter uma série de convidados aí, o Marcelo Rubens Paiva, que é filho do Rubens Paiva, que escreveu aí no livro Eu Ainda Estou Aqui, a irmã dele, também filha da Eunice, a Vera Paiva, o Eduardo também vai participar dessa discussão, então, gente, vai ser imperdível. Não, é um esquenta pro Oscar, né? Tá todo mundo ansioso pro Oscar. Já vê aqui no dia 25 aí essa super live aqui. Se inscreve pelo iclmercado.com.br para já não perder para já o sininho ficar lembrando vocês aí. Então, vamos lá, né, gente? Se inscreva aí que vai ser muito legal. E agora vocês ficam na sequência com o Rolê ICL, hoje com turma reforçada lá, porque tem o William De Luca, o Guga Noblar, eu acho que a Roberta Garcia também vai ter lá, e convidados. Acho que a Sâmia vai estar. Sâmia Bonfim, então time pesado aí no Rolê ICL, vocês estão mais do que em excelente companhia. E a gente volta amanhã para trazer os principais assuntos do dia. Eu cumpro a dívida da OPEP amanhã. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. No dia 20 de janeiro de 1971, no auge do terrorismo de Estado durante a ditadura do Brasil, o ex-deputado federal Rubens Paiva foi levado à força da casa dele, no Rio de Janeiro, por um grupo de militares. E ele nunca mais foi visto com vida. O ex-deputado foi torturado e assassinado por um grupo de militares dentro do DOI-CODE. O caso se tornou um dos mais conhecidos e emblemáticos da história do Brasil. Durante muitos anos, os militares se esforçaram para esconder todos os rastros do crime. Além de assassinar o Rubens Paiva, eles também ocultaram o corpo dele. Isso tornou o ex-deputado um desaparecido político. Eu sou Juliana Dalpiva, sou colunista do ICL e estou aqui para convidar você para um encontro especial, onde a gente vai receber 2 filhos do Rubens Paiva, o Marcelo e a Vera Paiva. Nesse encontro, a gente vai esmiuçar e revelar todos os bastidores desse crime que até hoje emociona o Brasil. A gente espera você aqui no ICL no dia 25 de fevereiro, uma terça-feira. O encontro é online e sem replay. Eu te espero lá.